Com muito prazer, Carol Malta, e a gente traz aqui o tema Tirando a Família da Crise. Exatamente, Deus quando nos colocou, nos inseriu e nos deu essa ideia de família, é exatamente para que nós nos fortalecêssemos uns aos outros, motivássemos uns aos outros, porque resistências teríamos, medos nós teríamos, afrontas sofreríamos, tudo isso diante desse mundo que está aí fora. Mas a família é esse lugar e deve representar esse lugar de refúgio. E o texto que eu destaco aqui está em 2 Crônicas, capítulo 20, você vai ler dos versículos 1 ao versículo 30. Mas eu quero aqui destacar aqui por partes, você vai ler todo, né? E eu quero só destacar alguns pontos para a gente pensar como tirar a família da crise. Então tirando a família da crise. E eu começo aqui no texto dizendo assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá, um rei de Israel. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedai. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Olha só que texto maravilhoso que nos ensina sobre essas crises. Como eu disse, a família originariamente poderia, ou pode nos significar, ou deve nos significar, que é esse lugar de amor, de alegria, de harmonia, mas nem sempre é assim, não é? Porque os inimigos estão afrontando a família. Eles estão ali colocando medo, tem muita gente que não quer casar porque tem medo de sofrer, tem mulheres que estão com medo de gerar filhos porque já sofreram tanto na sua história, homens que não querem gerar filhos ou se casar porque tem medo de assumir responsabilidade. Tudo isso é esse ataque do inimigo contra a minha vida, contra a sua vida. Agora, o que nós aprendemos com esse texto aqui? No verso 3 e 4 que eu li aqui também, nós aprendemos uma coisa: o povo se uniu em oração. Você, quando está passando por um momento difícil, você tem algumas decisões a tomar, o que você tem feito? Às vezes você vai na força do seu braço, você quer resolver imediatamente, você já se lança ali, se atira para poder resolver as coisas, mas muitas vezes de forma atabalhoada, você acaba metendo os pés pelas mãos. Nem sempre dá certo. Agora, aqui Josafá nos ensina que a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar Deus em oração. Ele proclamou aqui uma oração com todo o povo. Quando, para muitos, às vezes, a oração é a última coisa, já não tem mais o que fazer, entreguei para Deus. Já ouviu isso? Pois é, tinha que ser entregar para Deus lá no início. Recebeu a notícia ruim, foi ameaçado, ali a sua família está sendo atacada. A primeira coisa que tem que fazer é oração. A segunda coisa que eles nos ensinam, olha só, nos versos 14 e 15, diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e triné de Matanias. Longo, né? Levita e descendente de Asaf no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem alarmados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Aqui, quando nós olhamos, o aprendizado é esse: é dar ouvidos à palavra de Deus. Eles não sabiam o que fazer, eles estavam temerosos, estavam com medo. Às vezes você não sabe o que fazer para lidar com o seu marido que não está voltando para casa, com o seu filho que saiu, está meio rebelde, a sua esposa que está dando ouvido ali às amigas. Então, é dar ouvidos à palavra de Deus para buscar o conselho que vem dele. E aqui nós vamos ver que a palavra do Senhor também, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 24, diz que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ele vai permanecer. Os ventos vão soprar, mas ele vai estar firme, porque ele tem esse alicerce sólido, que é a palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus, não despreze aquilo que a palavra do Senhor traz para você. Por isso, aqui também,
você vai ver nos outros versos 18 até o 22, o que o povo fez? Eles passaram ou se dispuseram a adorar o Senhor com todas as suas forças. Eles passaram a louvar em todo o tempo. É um exercício disciplinar que a gente passa a ter dentro da nossa casa quando nós não aceitamos a murmuração. Nós não podemos... você lembra daquele desenho animado? Ó vinda, ó céus, ó azar, quanta dureza. Começamos então a dar vazão à murmuração, porque ainda que a prova esteja acontecendo, ela ainda não passou, não sei o tempo, X tempo para mim, X tempo para você, nós então nos lançamos à murmuração e isso é prejudicial à fé, isso ali vai minando a fé em nós. Então quando oramos, dispusemos a ouvir a palavra de Deus, se nós não louvamos a Deus, se nós não louvamos o triunfo que Deus nos estabelece, nós ali podemos minar a fé através desta murmuração. E a outra coisa que aqui esse texto nos ensina, eu te convido a lê-lo completo aí, você vai entender até melhor. No verso 20, olha só o que está dizendo. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Ou seja, nós precisamos confiar em Deus, nos seus profetas, a despeito das circunstâncias que estão à volta. É muito importante nos tempos de crise você se associar às pessoas que de fato te norteiam para Deus, te norteiam para a vitória. Porque é muito fácil no meio do caminho, você que está vivendo uma crise conjugal, ouvir as pessoas dizerem: você é nova, bonita, ficar aí aguentando esse traste desse seu marido, pica o pé logo, divorcia, é muito mais fácil, toca a sua vida, você ainda tem muito mais pela frente. Isso seria um conselho talvez mais fácil. Será que um conselho talvez mais eficaz, aquele que agradaria ao Senhor? Talvez o seu marido está errando, talvez porque você de alguma forma pode estar expondo, ou vice-versa. Então, é tempo de pensar naqueles conselhos que nos levam à vontade de Deus. Para isso, uma oração, o compartilhar com pessoas certas, um conselheiro. Posso te contar um segredo? Você sabia que conselheiro nenhum, ele deve determinar a vida de alguém? Um conselheiro, ele não determina a vida de alguém. O conselheiro, ele apenas se coloca numa condição de nortear, de ser um facilitador, de te fazer pensar. Só que muitas vezes, tomados ali pelo egoísmo, talvez pelo desânimo, porque demos ouvidos ao medo, demos ouvido às ameaças, demos ouvido a essas outras pessoas, nós não queremos reagir, nós não queremos ali ter a força. Mas o texto está dizendo que aqui nós vamos ter tudo o que nós precisamos. E é o profeta, é o homem de Deus, é a mulher de Deus que vai te orientar a respeito daquilo que você, de fato, deve fazer. Então, não despreze a palavra e nem os conselhos. É o que o texto aqui nos diz. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Então, para tirar a sua família da crise, ajuntem-se em oração, privilegiem a palavra, comecem a declarar vitória, façam as suas confissões de vitória sobre os problemas que tenham enfrentado e também, claro, busquem conselho, busquem ajuda. A palavra de Deus nos ensina que na multidão de conselheiros há sabedoria. Agora, no livro dos preguiçosos, capítulo 3, verso 2, está escrito assim: na multidão de conselheiros há o conselho que você quer ouvir. Às vezes, muitas pessoas saem em busca de conselhos, com A, B ou C, mas sabe, é para aquele conselho que ela quer ouvir e não aquele que ela precisa. O profeta, às vezes, vai te falar só o que você precisa, nem sempre o que você quer ouvir. Então, prepare-se, fortaleça-se no Senhor para que você tire a sua família da crise ou você mesmo, individualmente, saia da crise. Que Deus te abençoe nesse dia, seja tremendamente abençoado pela palavra de Deus aí, frutificando no seu coração. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei.
Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.